Quando os irmãos viram o título, os que já viram, Gigantes a Eliminar, provavelmente alguns já começaram a imaginar. De certeza que vai falar deste gigante, daquele, do outro. E tudo bem, não há mal nenhum poderem ter imaginado tudo isso. Mas se calhar eu não vou falar assim tanto dos gigantes que vocês pensam que eu vou falar, e se calhar vou falar de outros gigantes. Mas antes disso, eu gostaria, antes de falar sobre os gigantes, se chegar lá, se não chegar lá fica para setembro, mas antes de vos falar sobre alguns gigantes, eu gostaria de partilhar convosco alguns conceitos ou princípios, conceitos bastante importantes para a nossa vida em relação a esta situação e em relação a isto que eu vos vou falar. E o primeiro é, todos nós, e isto já foi falado aqui por muitos, pela Susana, pelo Adriano, todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos obstáculos ao longo da nossa vida, certo? Todos. E se alguém estiver aqui e disser, não, eu não, está a ser um grande mentiroso. Lutas e dificuldades não são novidade para ninguém. Poderão dizer, alguns poderiam dizer, mas eu pensava que vocês cristãos que estavam uns patamares acima e que não tinham lutas nem dificuldades. Às vezes até ouvimos palavras deste género. Então tu não és lá dessa tal religião, então como é que estás a passar por isto? Certo? Quantos de nós é que já ouvimos isso? Ok. Lutas e dificuldades, elas surgem no caminho de todos, independentemente da nossa condição social, independentemente do nosso nível de inteligência, independentemente da compreensão que cada um tem da vida, o caminho de cada um, enquanto indivíduos, será um constante desafio para ultrapassar, para superar, para passar os obstáculos que vão surgindo na nossa caminhada. Seja ela cristã ou não. Mas na caminhada cristã há uma diferença, é que nós sabemos que temos alguém connosco para nos ajudar a superar esses obstáculos. Ouçam, e é uma diferença que faz toda a diferença. Amém? Então, de pouco nos servirá, e deixem-me, eu não vou no caminho da Susana mesmo, eu não quero dar nas orelhas a ninguém, mas de pouco nos servirá nós tentarmos minimizar os problemas, os nossos ou os daqueles que nos rodeiam e que muitas vezes nos vêm pedir ajuda. E o que é que eu quero dizer com isso? Com isto, é que muitas vezes nós usamos aqueles chavões clássicos. Quando alguém vem junto de nós, conta-nos a sua dificuldade, conta-nos o seu problema, que está a ser um verdadeiro gigante para ele ou para ela, e nós viramos para essas pessoas, batemos com a mãozinha nas costas e dizemos assim, amigo, isso não é nada. Ou então, isso vai acabar por passar. Tem calma. Outro, essas coisas acontecem aos melhores. Isto anima, edifica, não edifica? Se a pessoa estava mal, pior fica. E esta é de topo mesmo. Há pessoas que passam por coisas piores. Portanto, têm paciência. Ouçam, acham que isto ajuda alguém a ultrapassar essas lutas ou essas batalhas que estão a enfrentar? Nada, nada, em nada. Ouçam, coitadinho de mim, se quando a minha mulher vem junto de mim com algum problema ou com alguma dificuldade, assim, mais complicada, e eu, deixa lá, isso passa. Isso passa, mas é isso que tens para me dizer. E eu não digo mais, porque ela não está aqui. Se ela tivesse, eu poderia dizer. Mas poderá estar a ouvir-me, também vou ter cuidado. Mas, ouçam, isto faz-me lembrar a história de uma esposa que vai ter com o marido e estava a passar mesmo por um problema mesmo muito complicado, muito difícil, ela não tinha maneira de resolver. E o que é que ela pensou?
Bem, eu posso pedir ajuda a muita gente, mas se eu tenho aqui o meu marido em casa, é com ele que eu vou ter. Ele me vai ajudar. E foi ter com ele. E o que é que ele fez? Oh, querida, isso não é nada. Ouçam, acham que aquela mulher ficou encorajada para... Bem, se o meu marido diz que não é nada, então eu vou para a frente porque não é nada. Não. Na cabeça dela, aquilo era muito. Aquilo era um verdadeiro gigante na sua vida. Agora, alguns poderão perguntar e estar já a magicar. Então quer dizer que nós temos que... coitadinho, chorar. Não, às vezes temos que chorar com os que choram. Às vezes temos. Depois, a seguir, nós vamos dar a palavra e vamos dizer e dar estratégias e formas, através da palavra, para a pessoa conseguir alcançar a vitória sobre esses gigantes. Certo? Mas devemos ser empáticos com a pessoa. Devemos estar lá para ajudar. Dizemos que amamos o nosso próximo, então, na altura em que estão a enfrentar dificuldades, devemos estar lá, ombro a ombro, ter um ombro para eles poderem desabafar. Às vezes as pessoas, naquele preciso momento, só querem alguém que os ouça. E o facto de terem alguém que os ouça, a seguir, parece que o gigante fica um anãozinho. Certo? Estou a falar chinês? Não, pois não. Então é importante nós lembrarmos disto. E isto é muito importante. Segundo aspecto, cada pessoa tem a sua maneira de encarar os problemas. E variam muito de acordo com a sua personalidade, com a sua vivência ou até com o seu histórico familiar. E isto interfere muito em cada pessoa. Eu sou diferente, não vou dizer de mais ninguém, da minha esposa. Nós somos, há pessoas que nos dizem: Ei, há tantos anos que não vos via, vocês estão iguais, vocês todos são parecidos. Eu não sei onde é que nós somos parecidos, mas pronto. Talvez porque nos amamos tanto um ao outro e depois acaba por nos fazer parecidos. Mas em muitas das coisas, ou em algumas das coisas, nós somos diferentes. Eu sou mais, possa não parecer, pode não parecer, mas sou mais... A minha mulher é para fazer, é ontem. Eu, tem calma, amanhã fazemos. E em outras coisas também. A forma de encarar algumas situações, eu encaro-as de uma forma, ela encara-as de outra forma. Agora, porque uma situação que eu encaro e que para mim não é nada, não tem problema nenhum, aquilo é fácil de ultrapassar, eu não posso exigir isso à minha esposa. Para ela, se for um gigante, então eu tenho que estar ao lado dela para ajudar a ultrapassar esse gigante. Agora, vamos falar das pessoas com quem nos cruzamos. Está a ser, desculpem-me usar a expressão, está a ser um mariquinhas, está a ser um pieguinhas. Olha, agora vem falar que isto, por causa disto, daquilo e daquele outro que surgiu na vida dele. É preciso de... Quantas vezes já ouvi dizer, preciso é ter problemas a sério para ver o que é que são problemas. Ouçam, meus irmãos, nós não temos o direito de dizer isso a ninguém. Alô, igreja? Olhemos para o exemplo de Jesus. O que é que Jesus fez quando andou aqui? Poderia ter virado para algumas pessoas e dizer: o que é isso? Isso não é nada. Não, ele esteve lá. E esteve lá para dar nas orelhas a criticar quem estava a passar por, para poder ajudar. Alô, igreja? Amém? Somos tão rápidos, mas tão rápidos, e infelizmente somos tão rápidos a julgar e a catalogar. Era tão bom que fôssemos lerdos nisto. Quantas vezes já ouvimos, não é ninguém daqui, mas isto é para nós meditarmos e pensarmos e nunca virmos a fazer isso. Já ouvimos pessoas a dizer: estás a passar por isso, isso é falta de fé. Para os outros é falta de fé, para eles é uma prova de Deus, é um teste, é uma provação que estão a ter. Se és filho de Deus, tu não podes viver assim. Mas nem tens que viver assim. Ok?
Se somos filhos de Deus, não podemos viver assim, nem temos que viver assim, porque Deus alcançou melhor para nós. Nós, não é tens ou não tens. Estou-me a fazer entender? Devemos respeitar e ajudar as pessoas a vencerem as suas dificuldades. Não a criticar, não a catalogar, não a julgar, mas a estar lá ao lado para as ajudar a vencer as dificuldades. Não desvalorizes as dificuldades que as pessoas estão a enfrentar. Não passes uma borracha, porque por muito que tu queiras, essa borracha não vai apagar essas situações. Essa borracha não vai fazer desaparecer esses problemas ou essas dificuldades que as pessoas estão a passar. Problemas que possam parecer pequenos e facilmente superáveis para alguns, para outros, podem assumir a proporção de verdadeiros gigantes. E nós estamos aqui para ajudar os nossos irmãos, o nosso próximo, a alcançar vitória sobre os gigantes das suas vidas. Amém! Terceiro, a Bíblia, a palavra de Deus, ensina-nos princípios básicos e fundamentais para enfrentarmos, para superarmos, para eliminarmos os gigantes que surgem na nossa vida. E hoje, são meus irmãos, e como cristãos, nós devemos aplicar estes princípios básicos e fundamentais que estão aqui na palavra de Deus e ajudarmos o nosso próximo, o nosso irmão e a nossa irmã em Cristo, de forma a que eles tenham mais facilidade a eliminar os gigantes que estão à volta da vida deles. Só assim nós os poderemos ajudar, tanto a nós como aos outros que estão à nossa volta. Só desta forma é que conseguiremos eliminar os gigantes da nossa vida, aplicando os princípios fundamentais e básicos que estão na palavra de Deus. Há muitas formas, e hoje em dia ouvimos tantas. Elas poderão ajudar, porque se eu me fechar num canto, se eu decidir dizer coitadinho de mim, eu não sou ninguém, dificilmente eu tenho um caminho mais longo a percorrer do que alguém que, o que é que foi, onde é que está, como é que é, vamos lá à luta. Certo? Estou-me a fazer entender com este exemplo que dei. Mas ouçam, não é isso o mais importante. O mais importante é o poder e a ação de Deus na nossa vida. Amém! Todos nós queremos alcançar a vitória sobre os gigantes que surgem na nossa vida, que surgem na nossa caminhada. E deixem-me dizer-vos uma coisa muito importante, e já vamos à palavra de Deus, que alguns deverão estar a dizer, mas está a dizer, ainda não leu versículo nenhum, já vamos. Sempre que houve confronto com gigantes na Bíblia, sabem quem é que foi derrotado? Os gigantes. E sabem como é que eles foram derrotados? Foram mortos. Foram mortos. E já vão ver como é que é importante e porque é que é importante que eles sejam mortos mesmo. Não foram os gigantes que venceram, apesar da sua força e da sua estatura. Aparentemente, à vista e do... Diz lá, Cristina. E do barulho. Obrigado. Esta é boa e apropriada. E do barulho que eles faziam. À vista, olhando, para quem é que se dava a vitória? Para que lado é que se dava a vitória? Para o lado dos gigantes. Por causa da força, por causa da estatura, por causa do barulho que faziam. Mas a vitória que nós temos sobre os gigantes, ela vem do nosso Deus. Amém! A vantagem deles era apenas humana. E lembra-te isto constantemente na tua vida, quando qualquer gigante se levanta contra ti. A única vantagem que esse gigante tem é uma vantagem humana, da estatura dele, de ser muito grande, de ter muita força,
fazer muito barulho, mas a tua vantagem é uma vantagem espiritual que consegue derrotá-los assim, por causa do poder de Deus em ti. Amém? Então, vejam a forma como Davi se refere ao resultado da batalha com os gigantes. E ele teve várias. E este é um cântico de ação de graças que está lá no Salmo 18 também, mas eu vou ler-vos já alguns versículos e que vão ser projetados também em 2 de Samuel 22, 38 a 41. Vejam o que diz aqui. Persegui os meus inimigos, como o nosso intelectual Adriano disse no início. E então é fácil de entendermos. Mas vejam, não desisti sem os ter destruído. Quantas vezes nós perseguimos os nossos inimigos, os nossos gigantes, vamos em frente. Não é o inferno que vem contra nós, somos nós que vamos contra o inferno. Amém? Mas quantas vezes chega a uma altura, eu não tenho forças, eu vou desistir, eu vou parar agora. Ouçam, o segredo foi não desistir sem os ter destruído. Não só os destruiu, mas fê-los em pedaços. Já não se levantaram mais, caíram debaixo dos meus pés. Tu, Deus, deste-me força para combater, humilhaste diante de mim os meus adversários, e tu fazes com que eu vença os meus inimigos. E este reconhecimento é tão, tão, tão importante na nossa vida. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é na nossa inteligência, obrigado, não é na nossa chico-esperteza também, muitas vezes, porque aí acabamos por fazer burrada, desculpem-me usar a expressão, mas é na força do Senhor. Tu fazes com que eu vença os meus inimigos, destruí aqueles que me odiaram. Porquê é que eu disse que era importante o gigante ser morto? Por isso eles eram mortos. Porque se o gigante não for morto, ele vai procriar-se. E ao procriar-se, os seus filhos vão ser outros verdadeiros gigantes. Alô, igreja? Então, quando o gigante surge, é bom que o matemos, que o eliminemos por completo, para que não venham os filhos deles, porque não vão ser anões, vão ser gigantes outra vez. Ok? Então vejam agora o próximo trecho, que é em 2 de Samuel 21, 20 a 22, portanto é no capítulo anterior, diz o seguinte: deu-se ainda outra batalha em Gate. Havia lá e foram mortos. Ouçam, não foram machucados, não foram apedrejados, não. Foram mortos por Davi e pelos seus soldados. Os gigantes foram todos mortos. Ouçam, não deixem sequer respirar muito os gigantes que vêm à vossa vida. Quando eles começam a meter a cabecinha de fora, e em setembro nós vamos ver os vários tipos de gigantes, mas quando eles começam a meter a cabecinha de fora, vocês comecem a agir logo. Não fiquem à espera, mas ajam em conformidade com a palavra de Deus e com a certeza de que vocês têm daquilo que são em Cristo Jesus perante os gigantes da vossa vida. Há gigantes, ouçam, não vale a pena ignorarmos, não vale a pena fazermos de conta que não existem. Já vamos ver mais à frente, se calhar em setembro, vamos ver que se nós adiarmos qualquer situação que seja, qualquer lidar que seja com qualquer gigante que seja, quando formos lidar mais tarde, ele vai estar maior e com mais força. Quando nos dispomos a enfrentar os gigantes, nós recebemos um socorro inesperado. Por isso é que é importante nós agirmos. Mas eu neste momento não estou em condições, a minha cabeça está uma confusão. Se soubesse exatamente os problemas que eu estou a viver, se soubesse exatamente os gigantes
Que tipo de gigantes é que estão na minha vida? Se calhar não falava assim, porque eu neste momento não consigo, eu estou cansado, eu estou completamente cansado, estou completamente saturado, estou completamente cansado ou saturada. Ouçam, se estás nessa condição, abre o teu coração com Deus e espera o melhor de Deus. Confia em Deus. Queres ver? Olha aqui, 2 de Samuel 21, 15 a 17. Rebentou novamente a guerra entre os filisteus. Eles andavam sempre em guerra. E os filisteus e israelitas. Davi e os seus soldados puseram-se em marcha para atacar os filisteus. Mas Davi sentiu-se subitamente cansado. Afinal, isto acontece aos melhores também. Davi sentiu-se subitamente cansado. E porquê é que eu estou a parar aqui? Às vezes, paira alguma coisa no ar, que nós dizermos que estamos cansados, ou dizermos que estamos abatidos, ou que estamos em baixo, ou que estamos sem forças, é sinal de que nós não confiamos em Deus. É sinal de que Deus está muito distante da nossa vida. Quem é que já não se sentiu cansado? Quem é que já não se sentiu abatido? Mesmo estando muito pertinho de Deus. Amém? Então não tenha problemas. Porque há situações na nossa vida que nos cansam, que nos saturam. Melhor dizendo, há gigantes que nos fazem cansar, que nos fazem ficar saturados mesmo. Fazem-nos ficar sem... Mas ouçam, há algo que Deus tem para fazer connosco. E vejam o que diz a seguir. E o facto de ter posto logo aqui o versículo, vocês já leram o resto. Então apresentou-se Isbi-Benob, portanto o gigante, descendente de Arafá, para matar Davi. Para matar Davi. Tinha uma armadura nova e uma ponta da sua lança, que era de bronze, pesava mais do que 3 quilos. Davi cansado, Davi fatigado, ia acontecer isto. Mas ouçam, mesmo nos momentos em que estamos cansados, mesmo nos momentos em que estamos saturados, mesmo nos momentos em que as nossas forças parece que foram todas, vejam o que aconteceu. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi socorrer Davi e matou o filisteu. Foi então que os soldados obrigaram o rei a prometer que não sairia mais com eles para os combates, para que a luz da realeza não se apagasse em Israel. Então, quando nós nos dispomos a enfrentar os gigantes, nós recebemos um socorro inesperado. Nós recebemos um socorro sobrenatural. Não fiques coitadinho de mim, o gigante é muito grande, eu não tenho capacidade e eu vou ficar aqui e eu não vou fazer nada. Não. Age esperando o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida e vai eliminar por completo esse gigante. Posso ouvir um amém? Quarto, obrigado Manel. Qualquer situação da nossa vida, e acho que já falei um bocadinho sobre isto, é mais fácil ser controlada se for no início. Então, se nós adiarmos decisões, se nos recusarmos a tratar o problema quando ele surge, se fizermos de conta que ele não existe, às vezes até temos problema em assumir que esse problema existe, porque achamos que ao assumirmos que esse problema existe, é pecado. Ouçam, tirem essas coisas da vossa cabeça e da vossa mente. Isso é falar negativamente. Se eu tiver a perna partida e a perna engessada,
Eu não vou dizer, não, a minha perna não está partida, querem ver? E faço isso. Ai, faça, que vai ver o que é que lhe acontece. Então, se com isso não fazemos, porque é que com outras coisas nós acabamos por fazer? Não façam. Não tenham problemas de assumir. Alô? Estou a enfrentar este problema. Estou sim. Isto está a ser um problema. Está. Enfrentemos logo do início. Não façamos de conta que ele não existe. Meter debaixo do tapete. Está lá debaixo do tapete e debaixo do tapete ninguém vê. E vamos andando e vamos andando. E depois quando vamos pedir ajuda, o problema que era assim, já está com uma dimensão enorme. E aí Deus já não vai ajudar? Vai, claro que vai. Mas ouçam isto, é muito importante. Se calhar não, de verdade, teria sido evitado nós termos passado por diversas situações, se tratássemos dele logo no início. Alô, igreja? O poder de Deus é o mesmo. Nós podemos passar por processos que poderíamos evitar se tratássemos no momento certo. Alô? Porque enquanto nós não tratarmos, enquanto não aprendermos, ainda esta semana estava a dizer para alguém, porque estava a contar-me sobre uma situação complicada que está a viver e esta pessoa acredita em Deus, não vem à igreja, mas acredita em Deus, acredita que Deus existe, tem as ideias um bocado baralhadas na cabeça e inclusive ainda me estava a dizer, eu quando fui, eu não vou dizer isto, senão depois pode vir alguém a ouvir e percebe logo quem é. Mas estava-me a dizer, eu não sei como é que vou resolver esta situação. E é uma situação complicada. E eu depois disse, e virei-me para essa pessoa e com muita calma e pensei também melhor, porque estava a preparar isto para vos trazer nesta manhã e eu não vou dizer nenhum daqueles chavões que sei que não se devem dizer. E então, com muita calma, eu disse-lhe, olha, Deus quando enviou o seu Filho e morreu na cruz do Calvário, nem tu nem eu ainda éramos nascidos. Nenhum de nós éramos nascidos. Mas Ele quando enviou o seu Filho foi por amor a ti e a mim. E o amor com que Ele te ama é o mesmo com que me ama a mim e ama o resto da humanidade. Portanto, essa situação que estás a viver, apresenta diante de Deus e confia que Ele vai trazer o livramento. Mas faz alguma coisa, não fiques a lamentar-te por causa dessa situação. Porque enquanto estiveres a lamentar-te, tu vais continuando a viver nessa situação. Certo? Então, nós, ao agirmos, ao assumirmos, porque alguns podem dizer, se eu estou a agir é porque eu estou a assumir que... Qual é o problema? Assumir que aquilo é um gigante que se levantou na minha vida. Então eu assumo e eu vou agir contra ele, sabendo que Deus está comigo. Amém. Fazer de conta que não existe, não vai resolver nada e só vai trazer problemas maiores no futuro. Amém. E agora vou dizer uma coisa que se calhar vai chocar alguns. Mas o Adriano também já disse uma, portanto eu também posso dizer, não é? Mas não me chocaste, Adriano, com o que disseste. Ter uma atitude passiva perante os gigantes e pedir a Deus para nos livrar da mão dos gigantes e ser Deus a tratar com os gigantes e pôr-nos de fora, pode acabar por nem sempre ser uma boa ideia. E alguns agora, os fusíveis, estão já a trabalhar. Então, mas se for Deus a lidar com os gigantes, Deus não sabe lidar melhor? Claro que sabe. Então, se eu não me tiver que ocupar com esses gigantes, não fico mais descansado?
Tem dias. Tem dias. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque se tu não te ocupares com os gigantes, os anõezinhos todos que andam à tua volta, tu vais passar a gastar as tuas forças nos anõezinhos todos, que o diabo chega a uma altura que até te vai fazer parecer que esses anõezinhos são gigantes também. E tu não vais ter mãos a medir e não vais ter tempo para nada. E andas ocupado com não sei quantas coisas, pensando que entregaste os gigantes a Deus e não tiveste que fazer nada. E ao fim e ao cabo andas ali ocupado. Então, resumindo, enquanto estás ocupado com os gigantes, com a ajuda de Deus, com a sabedoria de Deus, com a direção de Deus, mas a lidar com esses gigantes, não te vais ocupar com os anõezinhos da tua vida. Alô, igreja? Alguns mesmo assim poderão dizer, mas eu prefiro ocupar-me com os anõezinhos. Eu não. Não fiques deitado à espera que Deus elimine os gigantes da tua vida. Quando nós ficamos livres deles, nós vamos transformar a nossa vida numa constante batalha com os anõezinhos que andam aí à nossa volta. E ouçam, há muitos anõezinhos mesmo. Dão-me mais 10 minutos. Não diga isso. É que eu tenho 10 gigantes para falar, mas eu não vou falar neles. E depois ainda tenho alguma coisa importante sobre esses 10, sobre este assunto para falar, mas não. Mas eu não queria terminar aqui sem falar pelo menos num gigante. E depois toda a aplicação vai ficar para setembro. Eu lamento, mas não consigo mesmo. O gigante do impossível. Ok, Zé? Podes chutar para aqui o gigante do impossível. Êxodo 14, 10 a 16. E deixem-me ler estes versículos. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito? Ou não havia lá sepulturas para nós sermos sepultados lá? Trouxeste-nos para aqui, para morrermos aqui? Não poderíamos ter ficado lá? Será que não havia sepulturas suficientes? É o que eles estão a dizer para Moisés. Para que é que nos tiraste de lá? Para que morramos neste deserto? Olha, ao menos lá ainda tínhamos a presença de alguns, agora aqui vamos morrer sozinhos. Porque nos fizeste isto? É o que todos estavam a dizer para Moisés. Que nos tiraste do Egito. Eles rapidamente esqueceram aquilo que passaram no Egito como escravos. Eles não tinham uma vida boa lá no Egito. Mas perante esta adversidade, perante este gigante, eles esqueceram logo tudo o que tinham tido no passado, que não tinha sido nada bom. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Vale mais servir os egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Outra, estai quietos e vede o livramento do Senhor. E há alturas em que nós temos mesmo que ficar quietos também. Mas o ficar quietos não é ficar alheio à situação, não é ignorar a situação, não é esquecer a situação, não. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Estai quietos, mas estejam atentos. Quietos, mas atentos ao livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste,
nunca mais vereis, para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vejam, e vos calareis. Ou seja, quietos e calados. Ou seja, não digam as baboseiras que estão para aí a dizer. Que valia mais terem ficado no Egito. Deixem-me agora transportar isto um bocadinho para aquilo que vos falei há bocadinho. Na boca de alguns, daqueles muito espirituais, que estão lá mesmo em cima, e que para tudo aquilo que alguém fala é tudo mau e é tudo... Não. Para estes israelitas, quando começaram a dizer aquilo que disseram, estavam completamente condenados. Vão morrer? Pois vão morrer mesmo. Foi o que eles disseram, foi o que eles proclamaram. Em vez de estarem gratos por Moisés os ter tirado, eu estou-me a fazer entender, meus irmãos, é que por vezes ouçam, meus irmãos, às vezes saem palavras da nossa boca que não são as melhores, mas não te condenes por isso. Reconhece que não disseste o melhor, pede perdão a Deus, mas recebe o livramento do Senhor. E não te castigues, não te martirizes, não fiques lá, preso àquilo, porque alguém te disse, isso é resultado daquilo que te disseste. Tu agora vais viver a tua vida assim. Não vais nada, o que Deus disse é mais importante do que aquilo que tu disseste. Mal de nós. Qual de nós é que já não disse? Deixem-me usar esta palavra, que acho que isto diz tudo. Baboseiras da nossa boca por fora. Quem é que nunca disse uma coisa que não devia dizer? Então estaríamos todos aniquilados. Estaríamos todos mortos. Estaríamos todos sem perdão. Estaríamos todos sem hipótese nenhuma. Estai quietos e calem-se. Ou parem de falar aquilo que estão a falar e vejam o livramento do Senhor. E depois, então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Primeiro, estejam quietos, mas agora diz, marchem. Não é quietos para sempre. É que alguns, quando ouvem a palavra, estejam quietos, ok, pronto, fique quieto, esqueço, deixo, ok, Deus é que vai resolver. E depois as coisas não acontecem. Porque só ouviu a primeira parte. Porque a primeira parte é mais confortável. Está quieto, ok, eu vou estar quieto. Alô, igreja. Isto parece tão simples, mas é tão importante na nossa vida. Estejam quietos neste tempo. Calem-se, não digam aquilo que estão a falar. Ouçam, mas agora é para marcharem segundo a minha ordem. Alô? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ouçam, Moisés tinha o mar diante dele, o exército de Faraó atrás dele, mas diz que estendendo a mão sobre o mar, como Deus o havia ordenado, fez com que o mar se dividisse. Eles passaram a pé enxuto. Eles não passaram com a água baixinha, não, passaram a pé enxuto. E quando o exército inimigo veio dos egípcios, morreram todos lá no mar, porque o mar se fechou outra vez e eles morreram lá todos. Olhando para esta situação, nós agora sabemos a história toda. Nós sabemos tudo o que aconteceu. E é fácil nós dizer, mas imaginemo-nos diante de um gigante destes, de um impossível destes, na nossa vida. Um impossível que muita gente à nossa volta diz, isso é impossível. Olhando para aquele cenário, o mar na frente, o exército atrás e eles ali entalados no meio, o que é que era normal pensar? Vão morrer todos. Certo? Vão morrer todos. Ou se atiram para o mar e morrem afogados, ou ficam ali e morrem com lanças espetadas neles e, portanto, vão ser todos mortos.
humanamente era impossível. Há gigantes na nossa vida que humanamente é impossível lidar com eles, tratar deles e matá-los. Mas Deus traz-nos o livramento. E o gigante do impossível que possa estar a viver na tua vida, seja ele causado por... é uma doença muito complicada, é um problema muito difícil de resolver, é impossível. O banco já me disse que é impossível tratar desta situação financeira. Não é impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Fica quieto no tempo em que tens que ficar quieto e marcha no tempo em que é para marchar. O que é importante? A obediência e a escuta. E a escuta ativa do teu Senhor. E como é que eu sei que é Ele que está a falar? Já foi aqui também. Desenvolve relacionamento com Ele. Pratica falar com Ele e ouvir a voz de Deus, para que quando Ele fale, tu não tenhas dúvida nenhuma que foi Ele que falou. Porque às vezes há vozes que também podem dizer, marcha. E o tempo não é o certo. Marchas e afogas-te. Alô? Então é importante obedecermos, mas para obedecermos é importante conhecermos a voz do nosso Senhor, do nosso Deus, daquele que fala connosco e que nos quer ajudar a vencer toda e qualquer situação. Há gigantes que temos que enfrentar, mas podemos estar certos. E na próxima vez eu irei falar dos outros 9 gigantes e alguma coisa muito importante para a nossa vida, para podermos ver como superar cada um destes gigantes. Mas nesta manhã, meu irmão e minha irmã, eu não quero terminar assim, a seco. Eu quero que cada um de nós, e quando eu digo a seco, é terminar assim de repente. Desculpem-me a expressão, saiu-me esta. Mas eu quero terminar de uma forma que tu possas analisar e possas ver o gigante que estás a enfrentar neste momento. Qual a situação que estás a enfrentar? Em que estado estás? Quando eu digo em que estado, em que zona é que estás? Em que parte do processo é que estás? Para que possas agir em conformidade com aquilo que Deus te diz. E ouve com muita atenção. Por vezes Deus envia pessoas ao nosso caminho para nos trazerem palavras da parte dele. Cabe a cada um de nós ter o discernimento para poder saber se é de Deus ou não é. E ouve. Mas eu às vezes fico com muitas dúvidas. Pede a Deus que te clarifique. Não há melhor do que ser Deus a clarificar-te. Alô, igreja? Mas não tenhas dúvidas e age em conformidade com aquilo que Deus te fala, porque não há gigante nenhum. Este do impossível pode ser aplicado a tantas áreas da nossa vida. E quando surge a palavra impossível na nossa vida, seja em relação ao que for, seja uma doença, se um médico me disser, olha, é impossível esta doença ser curada, eu não fico aos pulos de contente. Você está a dizer isso? Não, aquilo bate. Bate. Então, mas não sabe em quem confia, não sabe que tem Deus. Sei, mas aquilo bate forte. E quem disser que não bate forte é porque não está bonzinho. Desculpem-me a minha franqueza, estou a brincar. Ouçam, aquilo bate forte. Mas a seguir, espera aí. Mas o Deus que eu tenho, qual é o Deus que eu tenho? É o Deus dos possíveis ou dos impossíveis? É o Deus dos impossíveis. Então eu tenho Deus do meu lado. Ok? Eu não vou dizer que o médico disse mais ou menos. Não, ele disse aquilo. Mas eu vou confiar no meu Deus. Eu estou com um problema financeiro enorme. Já não tenho crédito em sítio nenhum. Já tenho os credores a bater à minha porta.
a minha empresa já não pode comprar com o pagamento a 30 dias nem a um dia, tem que ser pago antes para depois poder ter a mercadoria. E eu estou numa situação que já não tenho maneira, é impossível, isto é impossível. Fui ao banco e o banco disse que era impossível na situação em que eu estou, é impossível fazer qualquer coisa. Se calhar deixaste ir longe demais, eu não sei. Para quem me possa ouvir também depois, mas há uma coisa que eu sei, mesmo no meio desse impossível, Deus está lá. Se tu buscares a Deus, se buscar a orientação de Deus, podes ter que caminhar um caminho duro, podes ter que tomar algumas decisões que nunca pensavas ter que tomar, mas chega às orientações de Deus e vais acabar em bem. Amém? Só vou dizer 2 frases que ficam depois para setembro também, mas vou dizer-vos, antes de terminar, as armas que nós temos não são as armas que o mundo tem. As armas que o mundo tem são muitas. São muitas, mas as nossas armas não são as mesmas. E muita coisa, prestem atenção, muita coisa na nossa mão com o diabo vale pouco e vai dar errado. E às vezes nós pensamos, e para não estarmos quietos o tempo todo, às vezes achamos que já temos que agir e começamos a agir e não a agir de acordo com a direção de Deus e começamos a pegar em várias coisas como armas para poder combater esse gigante. Mas as coisas que começamos a pegar são armas humanas, são armas que não servem para nada e vai acabar por dar errado, porque são as armas que o diabo usa. E se nós usarmos as armas que o diabo usa, posso garantir-vos que no final vai dar errado. O que é que está a querer dizer com isso? O que é que eu estou a querer dizer? Vou andar um bocadinho para trás. É que naquele problema financeiro que eu tive, bastava ter metido ali uma mentirinha no meio e o problema era resolvido logo. Não caias nisso, meu irmão. Não caias nisso, nunca. Mas foi o senhor do banco que sugeriu isso mesmo. Não caias nisso, porque estas armas são as armas do diabo. E muita coisa na mão. Mas eu ficava com muito na mão. Eu poderia resolver tudo depois. Muita coisa na mão com o diabo vai acabar por dar errado. Alô? O Zé adiantou-se mais. Qualquer coisa na mão com Deus vale muito e vai dar certo. E depois podia-vos falar do que são as nossas armas, mas isso fica para setembro. Então, meu irmão, não te deixes iludir pelas artimanhas que muitas vezes o diabo traz, fazendo-se passar por bonzinho, por nosso ajudador. Por isso é que eu disse há bocadinho ali, quando eu estava aqui, é importante nós conhecermos a voz de Deus, para não a confundirmos com outras vozes que estão a falar-nos. É para nos ajudar. É para nos ajudar, então. Não é para nos ajudar. Às vezes até parece que está a dar alguma coisa boa, mas a seguir é para tirar aquilo e muito mais. Amém? Vamos todos ficar de pé, irmãos. Acho que é no último domingo de setembro. Era para ser no 3º, mas troquei. É no último, pois. É no último domingo de setembro, eu depois acabo. Portanto, os que estiveram, venham e desafiem outros para virem. Há coisas muito interessantes e importantes para a nossa caminhada cristã. E não vamos esquecer, está bem? Mas eu não queria terminar sem... Se houver alguém aqui, nesta manhã, que esteja a passar por alguma dificuldade, por alguma situação que não está a ver qualquer viabilidade de resolução, que
nem sequer uma luz ao fundo do túnel consegue ver e que quer orações, levanta o braço. Eu não precisa de vir à frente, mas levanta o braço e diga, ok, eu quero orações, eu quero que ore por mim, eu quero que a igreja ore por mim, porque eu não sei como resolver e não vou pedir para especificar, mas seja qual for a situação que esteja a enfrentar, seja qual for o gigante que esteja a enfrentar na sua vida e que queira que nós oremos, nós teremos todo o prazer em orar e apresentar diante de Deus. Deus é bom e Deus ama-nos muito. Deus ama-nos demais para nos ver a viver aquém daquilo que Ele conquistou para nós através do seu Filho Jesus. E Deus quer que nós vivamos, Deus quer que nós vivamos no patamar que Ele conquistou para nós. Amém? Não é um patamar isento de lutas ou isento de dificuldades, mas é um patamar onde, quando as lutas vêm, nós temos a ousadia e a capacidade vinda de Deus para as enfrentar e vencê-las. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui na Tua casa. Te agradecemos pelo relacionamento que podemos ter contigo. Te agradecemos pelo tempo que podemos estar aqui, por te podermos exaltar, adorar, trazer a nossa oferta à casa do tesouro, abençoarmos os nossos irmãos, sermos abençoados pelas palavras dos nossos irmãos que já nos disseram durante esta manhã. Oh Pai, te agradecemos pela Tua palavra também. E oramos, Pai, para que ela produza o efeito para o qual ela é enviada, Pai, no coração de cada um dos Teus filhos. Que ela produza esse efeito nas nossas vidas, Pai, e que nós possamos estar atentos e não nos iludirmos com as artimanhas de Satanás, com as artimanhas que são levantadas no nosso caminho, muitas vezes para nos impedirem de chegarmos onde Tu queres que nós cheguemos, Pai. Mas ajuda-nos a estarmos atentos, a percebermos os gigantes que se levantam na nossa vida, na nossa caminhada, e sabermos como agir com eles e não termos qualquer problema em agirmos, sermos obedientes a Ti, atentos à Tua voz e agirmos em conformidade com a Tua direção, Pai. Ajuda-nos, Pai, a fazermos isto diariamente, Pai, e Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém, amém, amém.